Ji-young tem 33 anos, ou 34 na idade coreana. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Kim Ji-young, nascida em 1982, da Show Nanju, com tradução para o português da Alessandra Steschi. Eu fiquei muito afim de ler esse livro desde a primeira vez que eu ouvi falar sobre ele, mas eu confesso que eu desanimei um pouquinho quando eu vi na livraria e descobri que ele era tão fininho. Eu queria que fosse um livro grande, eu imaginava algo como Pachinko. E eu tenho um pouquinho de preconceito com livros curtos, eu sempre acho que eles não vão ser o suficientemente desenvolvidos, mas continuei com vontade de ler. Ganhei de presente da Mel, da Literatura, isso no meu aniversário em abril. Em maio, esse livro foi escolhido como leitura pro Clubize, que é o clube da Thaís. Eu já tava super querendo participar de alguma discussão desse clube. Aproveitei o gatilho, falei, eu tenho o livro, ele é curto, vou fazer a leitura. E, enfim, fiz essa leitura em 2 dias. Gostei demais do livro. Acho que ele tem o tamanho exato que ele deveria ter, porque a autora é extremamente crua e dinâmica. Ela não faz muita volta, ela não tem uma linguagem poética. O objetivo dela é narrar muito cruamente os fatos, e ela faz isso muito bem. Enfim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro. Bom, primeiro eu queria falar que, assim, esse livro ele virou um fenômeno. Ele tem mais de 1 milhão de cópias vendidas no mundo. E, ao mesmo tempo que eu me pergunto por quê, eu consigo entender. Ele acabou ganhando todos esses olhares porque ele gerou polêmica na Coreia do Sul quando ele foi lançado. E eu acho que é só por causa disso que ele acabou bombando tanto. Por quê? Aqui a gente tem uma discussão feminista bastante superficial, né? Quando eu penso na minha bolha, que tá lendo esse livro e gostando, eu acho isso muito fantástico, porque a gente já tá muito além disso daqui na discussão. Mas por que que ele é tão interessante? Primeiro porque a discussão não está tão avançada na Coreia do Sul, a ponto dele ter gerado a polêmica que ele gerou. Eu li uma história de que uma cantora famosa na Coreia do Sul divulgou esse livro e ela foi rechaçada, enfim, sofreu preconceito, sofreu ataques, sofreu bullying, enfim, haters, e até por causa disso o livro foi tomando tanto espaço, e quanto mais recriminavam o livro, mais ele crescia aos olhos do mundo. Aqui no livro a gente tem uma pegada um pouco surreal e que lembra um pouco a Metamorfose de Kafka. Eu nunca li a Metamorfose, tá? Mas a gente tem uma personagem aqui que de repente ela vira outras pessoas, outras mulheres, pra ser mais exata. E o livro começa quando isso começa a acontecer com ela e o marido dela estranha e começa a levar ela em médicos. Porque ela tá ali conversando e de repente ela não é mais ela mesma. Ela é outra mulher, conhecida do marido, conhecida deles, enfim, ela de repente é outra mulher e ela fala como essa mulher e ela por um minuto esquece de ser ela mesma. E ele começa então a levá-la em médicos pra investigar isso, e a autora traz então a gente no passado e transforma o livro num romance de formação, contando sobre a história da Kim Ji-young. O nome dela foi escolhido, né, o nome da protagonista é esse, porque esse é um nome muito comum na Coreia. E a partir daí a autora já quer deixar claro que ela é só mais uma mulher comum, e que por isso mesmo se assemelha a todas as outras, e tem uma história parecida com a de todas as outras. Quando a gente começa a acompanhar a história dela, o foco aqui é pensar na desigualdade de gênero. Então, desde pequena, né? Então a mãe dela teve 2 meninas, a mãe dela abortou uma 3ª menina porque ela não aguentava mais, e depois ela veio a ter um menino que sempre foi o reizinho da casa, ele nunca tinha que fazer nada, tudo de mais especial tinha que ser pra ele, né? Ela traz esses elementos da cultura sul-coreana aqui pra mesa, e ela vai seguindo, né, ao longo dos anos e mostrando o quão a mulher é inferior ao homem, né, inferiorizada a ele. Então, seja na hora de estudar, seja na hora de conseguir um trabalho, seja na hora de se subjugar ao parceiro. Então, a Kim Jong, ela vai crescendo, ela vai vivendo, ela vai se escancarando com essa realidade, ela vai percebendo que ela tem bem menos oportunidades, ela vai se deparando com outras situações bastante específicas e de violência de gênero. Então aconteceu um caso aqui numa empresa em que ela trabalhava, que homens conseguiram instalar uma câmera no banheiro e ficar, no banheiro feminino, obviamente, e ficavam ali o tempo todo estudando e vendo as mulheres sem roupa no banheiro. E quando isso foi colocado à tona, foi minimizado, porque é óbvio que tem que ser minimizado, porque o homem pode fazer o que quer. Ela vai passando por situações como essas e situações muito próprias da vida da Kim Ji-young, muito particulares, mas que não são, que no fim das contas são de todas nós. Então é aquele receio de não crescer no emprego porque você é mulher, é aquele receio de engravidar e ter a sua vida transformada, e a personagem aqui, ela vai se casar e o marido começa a cobrar um filho, e eles até parecem ter uma relação legal, mas ele sempre tem aquele poderzinho que ela sabe que ela não consegue vencer, e ele fica convencendo ela a ter um filho, e ele fala, eu vou ser um parça, eu vou até te ajudar. Mas aí quando ela engravida, ele já começa a querer que ela saia do trabalho, porque essas coisas não vão se encaixar na vida.
ela sai então do trabalho, quando ela tá com a nenenzinha dela num parque no meio da tarde, né, ela já, assim, exausta por essa maternidade, exausta de ter sido tirada da sua própria vida pra aquilo, ela gostava de ter um emprego, ela gostava de trabalhar, e ela está então com o neném no parque, ela escuta os homens falando que, ai, as mulheres são muito folgadas, olha aí, eu tenho certeza que o marido dela tá trabalhando e ela tá aqui passeando com o neném no meio da tarde no parque. Ou seja, a mulher nunca faz o suficiente, ela sempre tá devendo pra sociedade, e a autora traz isso muito bem, muito diretamente aqui nesse livro. Foi o que eu falei, é um feminismo superficial, é uma abordagem superficial pra quem já tá mais evoluído no discurso, sim, mas ao mesmo tempo é a que mais importa, porque é a prática, porque é a que toca na ferida, porque é a que mexe no nosso dia a dia, que mexe no que dói e no que subjuga diversas mulheres, né, mais em alguns países do que em outros, mas enfim, histórias que todos nós conhecemos do cotidiano. Além disso, justamente pelo jeito direto da autora de narrar, a gente tem um tapa na cara atrás do outro nesse livro, e quando eu terminei ele, eu não sabia se eu queria endeusar o que a autora fez aqui no final, ou se eu queria jogar o livro pela janela de tanto ódio dela ter colocado a realidade aqui de uma forma tão direta e tão absurda ao mesmo tempo. Enfim, eu acho que ele não é um livro perfeito. Essa questão mesmo surreal que eu comentei, que a gente pensa que é o que vai reger a história, acaba sumindo, acaba sendo praticamente esquecida no churrasco aqui. E eu acho que ela teria um potencial pra ser desenvolvida de uma maneira melhor, mas enfim, tirando essa questão, eu acho que é uma obra assim bastante interessante, bastante rápida e que fala muito bem a que veio. Fiquei bastante curiosa pra conhecer outras obras da autora. Eu tô adorando entrar em contato cada vez mais com a literatura da Coreia do Sul. Tenho gostado muito das coisas que eu ando lendo, né? Aqui no canal já tem resenha de Pachinko e de Atos Humanos. E enfim, se vocês já leram alguns desses livros ou esse aqui em específico, comentem aqui embaixo porque eu vou adorar saber. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!